Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um Pode Tudo. Hoje tem uma convidada super, mega, ultra especial. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Já temos um tempo que a gente não se via, que ela está aqui relembrando esse detalhe. Ela é uma mulher, já atua aí numa multinacional que todo mundo brasileiro, eu diria que todo brasileiro conhece. Trabalha aqui como Head de Fulfillment no Centro de Distribuição de Lauro de Freitas, Regina Rufino. Ai, que Regi, muito obrigada apresentação. por ter vindo, obrigada por ter topado, obrigada por ter se desdobrado aí para sair de uma festa dos seus colaboradores para vir para cá direto de Virote. Obrigadíssima. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é Regina Rufino. Super obrigada. É uma honra estar aqui com você. Então, assim, eu estava super ansiosa também de te reencontrar, porque, assim, eu sempre gosto de manter minhas conexões. A galera da Conte tem, assim, eu tenho um carinho super especial. Todo lugar que eu Também. passei, na verdade. E eu queria muito vir, por isso que eu falei, não, tem que ser em 2023, vamos de qualquer jeito. E é isso, então uma honra para mim estar aqui com Obrigada, você. obrigada. Eu me apresento assim, eu sou Regina Rufino, sou camaçariense. Camaçari é uma cidade a 50 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Tenho muito orgulho de ser nordestina, de falar para as pessoas que eu sou de Camaçari. E aí só com o tempo que acabou, tipo, isso vindo à tona, né? Então eu acho que a partir do momento que eu vejo o quanto que a gente nordestino acaba não tendo uma visibilidade, eu acho que isso acabou me potencializando mais. E aí, quando eu chego, encho de orgulho, encho o peito para falar. Sou casada, como eu te falei nesse ano, então eu casei na igreja, foi super especial, um momento super especial. Sou filha de uma senhora de 83 anos que trabalha ainda de domingo a domingo. Ela tem um comércio lá em Camaçari. Sério? Então, eu digo que a nossa ancestralidade também fala tudo sobre nós. Então, minha tia também esse ano passou de ano, voltou para estudar com 70 anos, Ai, que quase lindo. 70 anos. E minha irmã está morando fora do país, já tem um ano e meio, então amanhã, hoje, mora sozinha. Então, assim, eu hoje cuido do CD, como você falou. Há 3 anos e pouquinho eu mudei para o Meli. Trabalhei, comecei minha vida, e eu digo comecei minha vida profissional aos 20, mais ou menos, quando eu entrei na Ford, que estava se instalando em Camaçari. Então eu digo que foi um marco para mim, porque eu comecei realmente aos 17 anos a trabalhar, mas ainda como estagiária de segundo grau, e aí meu marco mesmo foi aos 20, quando eu entrei na Ford, na primeira turma de operadores do complexo. Passei 5 anos, aí fui para a Conte, no convite da Continental. Eu tinha acabado de receber o meu primeiro contra-cheque de engenheira, e aí fui convidada para ir para manutenção. Eu estava doida para aprender uma área nova. Passei 6 anos na Conte, e aí depois eu voltei para a Ford, onde eu passei 10 anos, e fui convidada para ir para o Mercado Livre, quando ele estava começando o CD aqui na Bahia. Foi o primeiro CD do Meli próprio no Brasil e o primeiro CD na Bahia e no Nordeste. E que ano foi esse, Meli? Ou que ano foi esse, Regi? Foi Desculpa. no final de 2020, assim, no auge da pandemia, em setembro de 2020. Foi meu primeiro mês. E o CD tinha um mês de inaugurado. Inaugurou dia 25 de agosto e eu entrei dia 21 de setembro. Então você pegou um bebê, na verdade, né? É, E esse bebê tem crescido aí e você tá participando dessa evolução do Meli aqui na Bahia, né? É isso? sim, Me conte um exatamente. pouquinho o que é essa operação, o que é fulfillment. Como é que funciona? Conta um pouquinho para as pessoas que não entendem de logística, mas que querem entender o que é que dentro de um CD tão grande, uma potência tão grande como o Meli, o que é que tem? O que é que se faz lá dentro? Como é que funciona? Como é seu dia a dia? Como é que as pessoas trabalham? Como é que as coisas entram? Como é que as coisas são expedidas? Como é que o vendedor e o comprador se comunicam? Me fale, dê um overview, por favor, que eu também estou Você, curiosa. e você falou um pouquinho, de fato, de como que é a logística de maneira geral. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de participar de todo esse crescimento. Vem aí o segundo CD do Nordeste, Pernambuco, chega esse ano. E, assim, é lindo ver o crescimento, porque, assim, a gente que é da Bahia, né? Eu, como eu te falei, eu nasci em Camaçari, morei 39 anos na mesma casa. E quando a gente fazia um pedido, levava 15, 20, Era 30 mesmo. dias, às vezes, para chegar. Eu também sou de Camaçari, né? Então eu sei. Ah, verdade! Saí de Camaçari bebezinha porque eu tinha muita crise alérgica por causa do polo. Aí fui pra Orla. Morei ali na Estrada do Coco durante minha vida toda, até antes de casar. Ai, que bom. É. E eu achava que você era de Salvador. Não, por acaso não. Minha avó é de Camaçari morou na Inocop muitos anos e faleceu ano passado. Minha avó Ai, Eusa Freitas, não sei se você conhece.
Não lembro. Mas deve conhecer depois Camaçari, todo mundo acaba Camaçari se todo mundo conhece, né? com certeza. É. Pode deixar que eu vou puxar. Tá. Pra ver se tem uma coisa lá de família. Então, a sua avó que é a católica. Ah, então tá bom. Vou investigar. Vamos falar sobre isso depois desse projeto social. Todo mundo que vem aqui, eu falo do projeto social. Uma hora dessa eu vou sair com várias pessoas para investir. Não, que bom, porque eu ainda não consegui, mas a gente vai ver esse projeto social. 2024 vem aí, com promete. certeza. Eu digo que eu já escuto os sinais de 2024. Bom, o que a gente faz num fulfillment? E aí muita gente, às vezes, não sabe ou não conhece direito, mas a gente tem feito bastante propaganda de como você entra no aplicativo e vê aquele nome lá, Full. É um nome verdinho, super lindo. E quando você vê Full, é porque o produto ele tá num armazém do Mercado Livre. Então, assim, a gente garante a melhor entrega, a entrega mais rápida do Brasil de verdade. E são exatamente esses produtos que eles estão com a gente. Então, existe o armazém é dividido em duas partes, que a gente chama de inbound e outbound. O inbound é toda a entrada do produto, então o produto chega, a gente verifica o produto, inspeciona, armazena e depois vem o outbound, que é na hora que faz o pedido. Então, quando você entra no aplicativo, e aí tem um filtro também, você pode filtrar tudo que está no full. E aí, quando você pega lá, coloca, sei lá, a almofada, e aí você pega e coloca o filtro full, vai aparecer todas as almofadas que estão no full. Então, vão chegar mais rápido para você. E aí, quando você vê, principalmente o pessoal da região metropolitana, chega no mesmo dia, é porque ele vai sair no que a gente chama de same-day, que é entrega no mesmo dia. Então, você pode pedir até 1 hora antes de sair o caminhão, você ainda consegue fazer pedido. Então, é assim, é um processo lindo, maravilhoso, e que você se apaixona logo de cara quando você começa a conhecer como funciona. E aí, quando você faz o pedido, aí chega pra gente do outbound. Então, a pessoa vai lá fazer a separação, faz a embalagem e expede. Então, todos os dias, na parte da tarde, sai um caminhão com os pedidos do mesmo dia. Então, quer dizer que se eu hoje entrar no site e tiver um tagzinho com full, e eu morando ali na Estrada do Coco, suponhamos, o produto chega no mesmo dia? Se ele estiver no armazém de Lauro de Freitas. Eu tenho que olhar se é full. E aí, mas ele vai aparecer uma mensagem assim. Nunca olhei isso, gente. Chega no mesmo dia. Porque a gente tem 10 fulls no Brasil. Então, assim, tá. Hoje um produto pode estar no full de Santa Catarina e vir para você. Então, ele vai levar um pouco mais de tempo. Mas, assim, como a malha logística também é nossa, chega super rápido, isso eu garanto. Aproveitando, falando de malha logística, Regi, nós do senso comum sabemos que a logística é um problema no Brasil, né? Como é que vocês conseguem entregar tão rápido? Como é que vocês conseguem ser os melhores? Como é que vocês conseguem ter o cliente no centro como vocês têm? Dependendo, entre aspas, eu sei que vocês não dependem mais, porque vocês já têm até avião, né, trabalhando nessa operação, um avião próprio, mas como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês conseguiram reverter esse cenário desse problema que a gente tem no Brasil e na América Latina como um todo? Eu diria que a primeira coisa é essa, de trazer a logística para o próprio Mercado Livre. Que antes a logística não era do Mercado Livre, né? Então, assim, como eu falei, Bahia é o primeiro CD próprio. Então, assim, é tudo do Mercado Livre. E aí tem os aviões, tem as próprias vans, tem os caminhões. E, assim, toda essa rede, toda essa malha foi construída, e aí toda a tecnologia que está por trás disso, tanto de comunicação quanto de monitoramento, serve justamente para isso. Para garantir que o pacote chegue no dia que a gente prometeu, na hora que a gente prometeu e, assim, da melhor qualidade possível. Estamos falando aí, então, de um processo com 2 grandes pilares, a tecnologia e a logística. E eu diria, e as pessoas. Sim, porque, assim, meu chefe sempre fala, então, assim, sem as pessoas, sem o engajamento das pessoas, sem toda a dedicação. E a gente sempre fala, né, que cada pacote é o último e o único. Então, assim, mexe demais com a paixão com que você faz todo o processo logístico. Então, acho que esses 3 pilares, de fato, é que fazem a nossa logística ser a melhor. Muito bom, perfeito. Então, me fale um pouquinho, Regi. Você falou aí da paixão pelo produto que é último e único. Como é que você passa essa paixão para os seus liderados? Eu já vi que você é uma apaixonada pelo que você faz, com o seu sorriso, com o jeito que você fala da empresa, mas passar a paixão e fazer com que as pessoas que estão na sua equipe transmitam essa paixão e levem essa paixão para o trabalho, o dia a dia, não é uma
uma coisa tão simples e tão linear. Como é que você passa essa paixão? Como é que você engaja com a sua equipe? Me fala um pouquinho do tamanho da sua equipe, desse desafio aí de colocar todo mundo nessa mesma onda que você tem. Eu digo que, e aí pelo mesmo motivo que eu acabei aceitando ir para o Mercado Livre. Então, assim, os princípios culturais, né, a forma como a gente trabalha, isso mexe demais. Então, isso é o DNA. Então, quando a gente seleciona as pessoas, a gente seleciona também vendo o DNA das pessoas. E esse DNA é que se conecta com os princípios culturais. Então, o crio valor para o usuário, o empreendo assumindo risco, dou o máximo e me divirto, executo com excelência, o beta contínuo. Então, todos os princípios culturais acabam fazendo com que a gente tenha, de fato, uma cultura engajada. E, de fato, com essa paixão para fazer o pacote. Então, assim, esse ano, quando a gente estava conversando aí nos bastidores, de fato, esse ano foi super insano, porque, assim, além do crescimento, imagine que a Bahia, a gente cresceu, a gente está o dobro do que a gente era em 2022. Então, assim, com todo o crescimento da Bahia, eu também participei de uma operação, que é uma operação nova. Foi a primeira operação de full no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro precisava ter uma entrega mais rápida nossa, e a gente fez isso, e foi a inauguração foi 31 de julho desse ano. E, assim, esse time, ele tá distante de mim. Tem uma supervisora que cuida da operação, assim, uma pessoa super engajada também, DNA puro. Então, assim, eu ia falar DNA puro. E eu acho que essa vibração, essa coisa do sempre estar ali falando dos princípios culturais, fazendo com que eles de fato sejam a nossa forma de trabalhar, que a gente esteja o tempo inteiro vibrando. E aí eu lembro que tinha um rapaz que falava assim: vocês sempre estão nas redes sociais, go Meli, go, vibramos Meli. Mas é de verdade. Então, assim, eu acho que as redes sociais ainda é pouco para o movimento que vocês têm lá movimento que a gente tem, para a paixão, para a forma como a gente faz as coisas. Então, assim, eu tenho mais de 1.000 pessoas no meu time, e é interessante, porque e aí eu falei sobre a festa, né? E é super interessante quando você vai nas comemorações, quando você tá junto com as pessoas, elas chegarem para você e dizer assim: que bom que vocês estão aqui, que bom que a liderança sempre está por perto, que bom que a gente pode ter o acesso. Então, acho que isso também faz com que as coisas sejam mais suaves. Sim, uma liderança próxima é muito importante. Regi, você falou dos valores, mas você falou também que vocês dobraram de tamanho em um ano. É muito rápido a gente dobrar em um ano, e às vezes a gente não consegue, os próprios funcionários, a própria equipe não consegue, as pessoas que estão vindo nova, ou o próprio RH, não consegue focar nesse recrutamento, nessa seleção tão específico e tão minucioso para que todas as pessoas que entrem na organização entrem com esse DNA Meli. Como é que você no dia a dia percebe, eu queria que você desse uma dica, como é que você percebe ali que ele não tem os valores do Meli, que ele não tem o beta contínuo, que ele não tem todos esses que você falou aí, que agora eu não me recordo, que ele não tem esse sorriso no rosto, essa paixão. Como é que você consegue perceber ali eu sei que você não é de RH, mas você tá no dia a dia da operação, então você tá, muitas vezes, muito mais do que o próprio RH, como é óbvio. Como é que você vê ali no funcionário? Eu dobrei de tamanho, a minha equipe dobrou de tamanho, mas eu preciso manter os meus valores, porque só assim eu vou conseguir crescer onde o dono da organização almejou. Como é que você consegue ver isso ali no dia a dia e dizer assim, esse aqui é uma carta fora do baralho? Eu entendo que todo o ecossistema, né, todas as formas que a gente tem, seja de processos de RH, que a gente chama de people, seja do próprio time da liderança, eu acho que a gente tem sempre um formato para que a gente leve a conseguir identificar que uma pessoa tem ou não tem o DNA. E aí a gente tem várias formas e ferramentas de conseguir com que a gente tenha essa pessoa do nosso lado. Então, a gente tem reuniões trimestrais, e aí eu tenho reunião com todos os turnos. Então, eu vou nos 3 turnos e falo com todo o time, e a gente mostra os resultados, a gente mostra as formas que eles podem também chegar nas lideranças. A gente tem pesquisas de engajamento, a gente tem várias ferramentas que fazem com que a gente tenha esse diagnóstico, digamos. E aí, alguns até muito rápido. Então, assim, faz com que a gente possa trabalhar com workshop, com treinamentos, para que essas pessoas acabem chegando no mesmo DNA ou no mesmo equilíbrio, sabe? Então, eu acho que isso é muito tranquilo. E o Meli cresceu muito nos últimos anos. Então,
eu entendo que toda a nossa estrutura acaba fazendo com que a gente tenha formas de conseguir ir levando as pessoas para o mesmo caminho. Muito E bom. é super fluido, sabe? É um negócio que é É um desafio bom. muito legal de ver. Ou seja, o que você está dizendo aí é que a gente não tem só aí valores colados na parede, né? Os nossos 6 valores, ou a missão, visão. A gente tem o engajamento do dia a dia do funcionário, do dia a dia com esses valores e mostrando ali na prática como é que é o retrato desse valor no trabalho dele, como é que é o retrato desse valor na paixão que ele coloca dentro do simples fato de embalar um produto. E eu acho que é isso, é o dia a dia. Então você falou tudo, porque assim, às vezes, e aí eu já trabalhei em outros lugares, e não só nas multinacionais, mas assim, eu já convivi com pessoas também que vêm de várias empresas com culturas diferentes. E assim, as políticas, elas são bem escritas. E aí eu costumo dizer que não tem nenhuma empresa. Você já viu alguma empresa que está escrito na missão, no valor, algo negativo? Eu nunca vi. Não. Então, assim, isso está nas pessoas. E para você fazer com que aquilo seja real, você tem que praticar. E isso é tudo na nossa vida. Se você não pratica, não vai, isso não passa a ser o seu dia a dia, não passa a ser uma rotina, não passa a ser um hábito. Tem aquela máxima, né, dos 21 dias. Quando você faz algo durante 21 dias, aquilo vira... eu não lembro exatamente se eu já fiz 21 dias ou 30 dias, mas isso é real. Toda vez que você faz algo e você pratica, e eu vejo isso nos treinamentos. Então, eu comecei a dar treinamento muito cedo, na época do Senai, quando eu ainda era operadora da Ford. Eu fui convidada para ir para o Senai. E ali eu comecei a enxergar o valor, principalmente dos meus professores, que eu tinha passado quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu via valor de que, se você está na sala de aula, se você recebe um conhecimento, se você não praticar, acaba. E aí você não tem domínio daquilo que você tá aprendendo. E ao longo da minha vida toda eu acabei sempre praticando isso. Então eu gosto sempre de estar em sala de aula, eu gosto de compartilhar as coisas. E é fato. E para mim, o DNA de uma empresa é isso. É você praticar. E praticar todos os dias, o dia inteiro. É você se observar. É você falar algo e dizer o seguinte: ai, será que aquilo tá nos meus valores? Será que aquilo tá no DNA? Será que aquela pessoa teve aquele comportamento e tá alinhado com o DNA? E uma coisa que é mais engraçada é quando você começa a conviver e buscar conhecimento. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala muito isso. Pô, conheça, estude, pratique, e você vê que é verdade. Quando você fala uma frase, você já sabe que é uma frase capacitista, você já sabe que você está falando uma coisa que é super negativa. Tem coisas hoje que eu não falo de jeito nenhum. E não é tipo eu me forçando, eu me obrigando. Eu não falo porque eu enxergo que eu falava errado. Que eu aprendia a conviver com pessoas diferentes e entender que cada pessoa é única. Entender ainda mais. Eu já tinha isso, mas eu acho que mais profundo. Psicóloga também, né? A gente passa a ser um pouco de psicóloga no dia a dia na nossa liderança. Você falou tanta coisa, que eu ficaria aqui mais um dia inteiro só tocando em todos esses pontos. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Você falou de ter conseguido, através do dia a dia, não perder o fio da cultura. Vocês têm uma política de trabalho híbrido. Eu entendo que no CD não deve ser possível esse tipo de trabalho. Como é que vocês, com um trabalho híbrido, com um centro gigantesco, com a melicidade, que todo mundo quer conhecer, né? Depois eu queria que você falasse um pouquinho da melicidade. Como é que vocês conseguem não perder esse fio de cultura? Essas pessoas que estão ali dentro, que têm essa possibilidade de ser híbrido, como é que você, como líder desse pessoal, consegue manter a pessoa engajada, direcionar para a cultura que você quer, direcionar para a cultura da organização? É um desafio para você? Ou como é que você lida com isso? Com esse híbrido e, em paralelo, a pessoa está longe e do outro lado da moeda, né? Ela continuar engajada e ela continuar andando no mesmo caminho de valores do Meli. Tá. Assim, no CD, algumas pessoas conseguem fazer híbrido, então tem algumas atividades que as pessoas conseguem fazer 1, 2 vezes por semana. Na Melicidade, claro, bastante pessoas, até porque quando veio a pandemia, então o próprio time da Melicidade, ele se reorganizou, digamos, eles saíram de fato daquele dia a dia que eles tinham que ir todos os dias trabalhar no escritório e conseguiram se remodelar. E aí eu vou separar por partes. Então, essa parte de você trabalhar híbrido, eu diria que, de fato, é a conexão.
é a comunicação. E eu já trabalhei durante 3 meses, no auge da pandemia, o tempo inteiro online, remoto. E o remoto, às vezes, parece que distancia. E aí você trouxe um exemplo. Você falou, pô, nem parece que a gente tem tantos anos que se vê, porque eu vejo o que está acontecendo com você, você vê o que está acontecendo comigo, a gente curte foto, a gente comenta. É verdade. Parece que a gente está ali no dia a dia, a gente sabe. A gente troca mensagem no WhatsApp, falou do projeto de social, sem ter feito uma ligação, sem ter se visto. Então, para mim, eu acho que é isso que, principalmente as lideranças que têm pessoas que trabalham distantes, ela precisa ter esse contato e essa comunicação o tempo inteiro. Verdade. E aí, não necessariamente você precisa estar junto para, de fato, conseguir olhar no olho e ter essa conexão forte. E eu tenho reuniões com pessoas o tempo inteiro que estão longe de mim. E trabalhos, de fato, de projetos de tipo a gente nunca ter se visto. Foi engraçado que no projeto do Rio aconteceu isso, né? Eu tinha reuniões semanais e, às vezes, a cada 2 dias com um time que faz o lançamento de novos CDs. E eu nunca tinha visto algumas pessoas. E no dia do lançamento, foi engraçado, porque tem gente que você acha que é mais alta, tem gente que você acha que é mais baixinha, tem gente que você acha que é gorda, tem gente que você acha que é magra. E, tipo assim, você toma um susto de, tipo, é você. É engraçado isso. E a gente se falava o tempo inteiro, fazia reunião, tinha ligações, discutia temas, tomava decisões, sem nunca ter se visto. O ano inteiro, a gente só se viu em julho. Então, e eu acho que para tudo isso, tudo que a gente falou até agora, eu acho que tem uma chavezinha que eu chamo de autoconhecimento. E aí o autoconhecimento hoje, depois de tudo que eu já vivi, eu não diria que é fazer terapia o tempo inteiro, mas tem coisas que são terapêuticas. É o líder, de fato, se conhecer, buscar ajuda, não ter vergonha, sabe? Assim, aquela história da vulnerabilidade, de fato, ser possível. E no MELI tem muito isso. Tipo, você é livre para ser quem você é. Então, todo o DNA, né, os 6 princípios culturais, eu acabei não citando algum, mas depois a gente lembra de falar certinho no final. Isso tudo está conectado, sabe? E quando teve uma pessoa que perguntou, os 6 princípios culturais, você não tem segurança nos princípios culturais. Aí eu falei assim, realmente a gente não tem um específico, porque não precisa. Porque todos são conectados às pessoas, à segurança das pessoas, ao nosso dia a dia, a ter um ambiente seguro, a poder trabalhar de uma forma leve. É uma pressão, porque todo trabalho tem pressão, tem demanda, tem entregas, claro, tem resultados, e não tem como não ser. Aí quando eu gosto de dar exemplo sempre, a minha vida toda, até quando eu era da manutenção, quando vinha alguém falando, porque eu não consigo fazer isso e tal, porque tal liderado não consegue atender. Aí eu falo, se fosse na sua casa, se fosse aí eu trago a mercearia de manhã, né? Eu na mercearia, se os fornecedores simplesmente não entregassem no dia, se a pessoa que vai lá fazer tal atividade para ela simplesmente não fosse, e ela não conseguisse bater a meta dela da semana, do mês, o que você faria? E aí eu levo para o outro, para ele me dar a resposta. Muito bom. Porque é isso, às vezes as pessoas, elas não têm essa coisa de, tipo, será que caiu a ficha? Será que eu estou tendo a consciência daquilo? E aí eu acho que quando eu comecei a ter consciência de algumas coisas, eu acabei também me moldando, me melhorando. E eu digo que eu estou nesse mundo para me melhorar, né? Senão não estaria aqui. É um eterno aprendizado, né? Exato. Né, Regi? E o fato das pessoas... É bom quando as pessoas chegam até você e você se reconhece como uma líder que é ativa, uma líder que está pensando nisso, que está pensando em motivar, está pensando em fazer ele crescer, está pensando em colocar ele para pensar acima de tudo. Como é que você faria? O que é que você faria se você fosse a chefe dessa manutenção aqui? O que é que você faria se fosse a mercearia da sua casa? Porque coloca a responsabilidade para o liderado também, porque você não pode ser uma líder sozinha. Então, essa troca entre o líder e o liderado, que antigamente não acontecia, hoje em dia é mais do que normal. Né? A gente receber os inputs do liderado e o liderado receber os inputs do líder faz uma grande diferença, não é? Ainda mais quando trabalha-se numa empresa com os 6 princípios culturais tão fortes e tão alinhados e
pertencentes um ao outro, quando você fala de paixão, de aprendizado contínuo. Tá tudo misturado, né? A pessoa que tá beta contínuo, ela tá sempre querendo mais, sempre pensando na tecnologia, sempre pensando em inovar. E por trás disso tem que ter o amor, tem que ter a paixão, tem que ter a dedicação. Então tudo isso aí tá junto e misturado, como a gente diz aqui na Bahia, né? Você vem de um histórico de empresas gigantescas, né? Você vem da Continental Pneus, depois passou pela Ford, depois voltou para Continental. Não, ao contrário. Fui pra Ford, Continental, voltei Ford. Pra Ford. E foi pro Meli. O que foi que passou na sua cabeça quando você, mulher feita, como você disse, com 40 anos, já pensando em agora que eu engravido, e disse assim, eu vou aceitar esse novo desafio. Como é que foi para você isso, dizer assim, meu Deus, eu vou mudar tudo de novo, vou para uma empresa que não é a empresa, eu vim do automotivo, vou agora para comércio eletrônico, vou vender produto, vou para CD, que tudo bem que já é da sua experiência. Como é que foi isso? Como é que foi esse clique, assim, eu vou? A primeira fase você já disse o nome certo, Deus. Porque, assim, foi de fato, eu conversava com Deus e dizia, não é possível. Porque, assim, já tinha 10 anos, eu estava numa área que eu estava me desenvolvendo muito. Então, assim, eu estava sendo preparada para uma posição futura. Eu já tinha 40 anos, estava chegando nos 40, e eu falei assim, não, agora eu preciso construir uma família, eu preciso pensar em de fato... Sentar. Sentar um pouquinho, respirar, tomar um banho de mar. Não rolou, quase, né, Meli? Quase isso, não rolou. E aí, foi super intenso todas as decisões que eu tomei na vida. E eu descobri que a vida é pra isso mesmo, né? A gente tem que tomar decisão, a gente tem que ir em frente. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Tem a parte também de ser mulher. Eu acho que tem muita gente que me pergunta, por que você é negra? Como é que você vê isso e tal? Eu sempre tive muito mais, digamos, bloqueio, receio. E senti muito mais uma resistência por ser mulher. Eu acho que... Não sei se foi... eu não tinha essa expertise de ficar atento aos detalhes, mas eu nunca notei muito essa coisa de ser negra. Muito mais de ser mulher. E aí de ser mulher de verdade. Ainda mais na manutenção, né? Desde quando eu comecei Pneus, minha carreira. Desde carro, quando eu, engenharia, manutenção, não tem como não rolar um preconceito. Desde quando eu comecei minha carreira, eu senti muito peso de ser uma mulher. E aí, quando você pergunta, como você decidiu isso? Como que foi? E eu conversei muito com Deus, porque assim, a logística, além do e-commerce, a logística era uma área que eu não conhecia. Quando eu mudei para Continental, eu tinha 25 anos, eu estava cheia de sonhos, desejos, esperanças. É muito diferente. Quando você chega nos 40, você descobre, com os 25, realmente mudou muito. Mas era de verdade. Então, assim, era uma coisa que eu tinha pouco medo. Primeiro que eu morava com os meus pais. Eu morei com os meus pais até os 39 anos. Morei na mesma casa. Demorou, hein, filha? Você não queria sair, não. A comidinha é boa. Aí é uma história. Porque, assim, seria outro podcast. Porque, de fato, acho que meus pais, eles acabaram fazendo com que a gente gostasse muito de viver ali. Porque, assim, eu vejo muitos colegas que, quando começam a trabalhar, a primeira coisa que desejam é ir morar só, é sair da casa dos pais, não sei o quê. Mas não era o nosso caso. Então, assim, os 3 filhos tinham muito amor de estar ali. E aí, quando eu recebi a ligação, perguntando, como é que você tá na carreira e tal. Foi no LinkedIn, Regi? Como é que foi isso? A pessoa que estava fazendo a seleção, ela já tinha tido contato comigo em seleções na Ford. Ela era uma pessoa de uma empresa de consultoria na época. E ela me conhecia desses contatos. Aí é peixe no aquário, maravilhoso. Peixe bom para recrutamento de seleção. Já conhece, já conhecia, viu. assim, desses contatos. Só que o processo do Mercado Livre já estava bem avançado. Então, assim, meio que tinham muitos candidatos. E eles já estavam quase fechados. Porque, assim, era para uma posição de gerente de operações. E eu não conheço nada de logística. E conheço agora um pouco, mas ainda sou um bebê. Assim, tem muita gente que trabalha comigo que tem 20 anos de logística, que a vida toda foi de logística. Começou como separador e hoje são gerentes, diretores. E eu comecei como operadora montando um carro, montando o painel de instrumentos de um carro, de uma Courier, que nem existe mais. Então, assim, e era indústria. A indústria é muito diferente. É muito diferente, mas eu vou te dizer daqui a pouco que é bem parecido quando você fala de processo produtivo e flow de processo. E aí, eu não conhecia nada de logística. E quando ela me perguntou, assim, eu falei a verdade, eu tô bem,
Estou estabilizada, não pensava em mudar de emprego com 10 anos aqui. Porque quando eu voltei, né? Quando eu saí da Continental, eu estava como coordenadora de turno, então eu rodava turnos. E aí acabou acontecendo algo na minha família que, de repente, meu irmão aos 33 anos faleceu. Minha irmã estava fora do país também, que ela tinha pedido demissão para ir fazer um intercâmbio. E durante 12 dias eu fiquei sem trabalhar. Meus pais tinham 70 anos na época, assim, foi um negócio, sabe? Avassalador, né? E eu digo que a morte me ensinou a viver. Porque, assim, você traz muito aprendizado. E você descobre que o mundo não para você se reconstruir. E aí, o que você faz em 10 dias? É possível? Então, assim, foi muito isso. Seria outro podcast. Seria outro podcast sobre vida, sobre várias... Ressurgir das profundezas. E aí eu tomei a decisão de voltar. Então, ele faleceu em dezembro, 1º de dezembro de 2010. E aí eu acabei que comecei a ser contactada. Um negócio surreal. Tipo assim, eu tava trabalhando de turno. Eu não pensava... Eu pensei em sair de trabalhar na Conte pra ficar com meus pais durante um período. Então eu imaginava, pô, eu vou sair porque minha irmã tá longe e tal, vou ficar um período sem trabalhar. Só que aí o negócio foi insano. Tipo assim, eu tava no dia no segundo dia, né? No dia do sepultamento, me ligaram de uma empresa. E aí começaram a ter vários contatos. Eu só sei que, resumindo, em fevereiro, o último dia de fevereiro de 2011, eu acabei pedindo demissão da Continental. Dia 1º de março eu já comecei na MSX, no Complexo Ford. Eu precisava realmente ter uma outra conexão, de trabalhar num horário mais tranquilo, de pensar um pouco mais de forma pausada, digamos. E aí eu fui para uma área de desenvolvimento de produto. Também era uma área, eu estava indo porque eu tinha uma expertise em solução de problemas, eu era Black Belt já. E aí eu fui para essa área. Passei um ano, e aí essa área acabou se desfazendo. E aí eu fui para uma área de engenharia avançada, também como MSX, mas prestando serviço para a Ford. Então, o meu chefe direto era uma pessoa da Ford. E aí, 2 anos depois, eu voltei a ser Ford, fui convidada para voltar para a área que eu tinha saído na montagem final, para uma área também diferente, que era cuidar de um time de redução de variabilidade. Eu não queria ter mais times. Em 2010, eu tinha decidido que eu não ia liderar mais ninguém. Eu queria ser a melhor funcionária do mundo. Do mundo. Não queria liderar mais ninguém. Sem ninguém. Mas ia ser a melhor chefe do mundo. A melhor subordinada do mundo. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou, cuidado, porque quando a gente tem uma missão, essa coisa vai atrás da gente de alguma maneira. E aí, quando eu voltei para Ford, também conversando com uma outra pessoa, eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para analisar como foi a minha vida, a minha jornada. E eu sempre fui líder de sala, ou vice-líder, desde a primeira série, do 1º grau. Tipo, na pós-graduação, eu era vice-líder da minha sala de gestão da manutenção. Então, você estava tentando, mas não ia rolar. Exato. E aí, eu lembro que na minha entrevista para o Mélio, eu falei isso. Eu falei, eu fugi, tentei de todas as formas. Fiquei de 2010, quando eu era coordenadora de turno na Continental. Eu cuidava de um turno que tinha aproximadamente 250 pessoas, mas eu não era líder direta de ninguém. Eu cuidava do turno de todas as áreas e reportava direto pro gerente de operações. Quem era o gerente de operações na época? Era Sérgio Rocha. Sérgio entrou como coordenador de engenharia, então eu já tinha contato com ele como coordenador de engenharia, depois ele virou o gerente da operação. Marco Túlio. Marco Túlio era de manutenção, da utilidades. E aí, quando eu voltei para Ford, virei Ford de novo, eu ganhei 3 pessoas, uma em cada turno. Aí eu falei assim, eu aceito porque uma em cada turno, ok. Só que aí, minha irmã, depois desse aceito, quase um ano, menos de 2 anos depois, me convidaram para cuidar do que a gente chama de insource ou takeover, que era a manutenção que sempre foi terceirizada do Complexo Ford, que tinha 15 anos terceirizado, ia passar a ser Ford. E não tinha ninguém que conhecia de manutenção. Eu tinha vindo da Conte e tinha experiência de manutenção. E aí, quem me fez o convite, eu não tinha como dizer não. Tipo assim, era um cara que um mentor para mim, uma inspiração, uma super inspiração. E aí ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, ai, meu Deus, não acredito. Eu voltar para manutenção. Primeiro que eu não queria voltar para manutenção. Muito menos cuidar de 70 pessoas. E era, tipo, uma troca de contrato muito delicada. Então, assim,
o complexo Ford nasceu com a manutenção terceirizada e ia passar a ser própria. Depois de 15 anos. Era uma cultura. É um desafio que você, além de não... Você tinha experiência, mas não queria voltar. Não queria voltar para manutenção. Não queria liderar pessoas, de novo. Eram 70 pessoas. Era um contrato super delicado, porque, pô, tinha muita gente que estava ali há muitos anos e não podia estar mais ali. Enfim, eu aceitei, né? Deus falou assim, pode aceitar, filha, eu vou te ajudar. Mas foi realmente um mega desafio. Tinha dias que eu saía, tipo, no final do primeiro turno, tinha que voltar para participar do DDS do terceiro turno, porque era um período que precisava de total dedicação. E os 3 primeiros meses da manutenção como Ford foram, de fato, muito entregue. E, assim, eu falo pro... E você deve conhecer Haroldo também, da Continental. Eu falava pra ele que eu era meio workaholic. Eu não sou... Aí ele, como é meio? Aí eu falei, sabe, aquela pessoa que ela consegue entender, que ela precisa frear um pouquinho, que ela aprendeu muita coisa na vida, mas que eu acabo me dedicando e me jogando. E aí eu aceitei essas 70 pessoas. Depois dessas 70 pessoas, eu acabei 1 ano depois, fui convidada para ser executiva da Ford. E aí ganhei 140 pessoas. Depois, 6 meses depois, ganhei 320. 6 meses depois, me mudaram de área de novo. Então, assim... E foi aí que eu... Não tinha como te segurar. O fato é esse. O fato é que você já tinha ali uma característica que todo mundo via, menos você. E você tentou segurar durante muito tempo, tentou segurar, mas as próprias organizações que você estava percebia que elas precisavam de você e que você ainda não conseguia ver o seu potencial. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, né, os nossos líderes, veem muito mais da gente do que a gente mesmo. E por, às vezes, questões banais, ou que a gente não se sente tão competente, ou que a coleguinha do lado é mais competente, ou que eu não estudei o suficiente para saber se eu tinha que saber mais, ou eu não sei aquele idioma que era necessário. Mas às vezes a pessoa que está ali do seu lado também não sabe. E às vezes é preciso muito mais soft skill ali, que era o que você tem, o que você tinha já que seu líder via, do que às vezes muita coisa técnica que você às vezes se sentia menos confortável. Mas o seu desenvolvimento e a sua capacidade pessoal, eu acho que foi o que fizeram eles tentarem te segurar e te roubar e dizer, Regina, vai lá que você consegue. Regina, agora são 70, amanhã são 300. Regina, agora são 1.100 pessoas no Meli. Como é que tá isso hoje? Você que não queria liderar ninguém, né? Veio de uma empresa de automotiva, 100% automotiva. De repente agora, sei lá, uns 15 anos depois, são 15? Desde o primeiro... Mais de 20, porque assim... Você ficou 10 na Ford? Eu fiquei 5 primeiro, depois eu saí, fiquei 6 na Conte, depois fiquei 10 na Ford. 21, 25 para não te exagerar que você é nova. 25 anos depois, você está dentro de uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa aí que em 2020 foi maior do que a Petrobras, do que a Vale, que isso não existe. IPO, logo quando ninguém se falava de IPO, o Mercado Livre já estava fazendo IPO. Como é que é isso? Mesmo você tentando nadar contra a maré, estamos falando de uma empresa sul-americana, uma empresa que investe no Brasil mais do que qualquer outra, eu diria, e que tem você, mulher, que veio da manutenção, como você disse, mulher negra de Camaçari, liderando 1.100 pessoas hoje. Hoje, dá um arrepio, não dá? Dá. E assim... Até em mim dá. Nem sou eu. E sabe o que é engraçado quando você fala de você também se empoderar, de você se reconhecer, de se valorizar? Isso é muito forte, e principalmente em mulheres. Então, assim, eu lembro que... E eu aceitei ir pro Meli, para uma área de logística que eu não conhecia. Pois é. Super com medo, tipo, no primeiro mês, um susto, tipo, meu Deus, todo mundo tá esperando que eu tome decisão, mas eu não sei nem o que fazer. Gerente de operações, o meu líder direto foi super acolhedor, desde o do momento da entrevista, ele falava, eu tô vindo de um e-commerce, eu tenho experiência, tô aqui disposto para te ensinar tudo do mundo. Então, assim, eu acho que Ed foi uma pessoa, assim, que foi um cara que, Salvador, me trouxe Salvador da pátria. E foi engraçado que ele, né, ele veio para fazer essa operação rodar. Tudo que tem hoje é, de fato, coisas que ele construiu, que ele idealizou junto com hoje, que é meu chefe, que é o Vergueiro, que é, assim, um cara inspirador demais, assim. Eu digo a ele e eu sinto que ele, às vezes, poxa, tipo, fica com vergonha, digamos, ou sem graça, sem jeito. Mas, assim, é porque são pessoas muito diferentes. Eu lembro que eu passei por um processo seletivo super difícil.
Eu cheguei a conversar com o VP do Meli, que na época era o Bassoi. E depois eu falei pra ele, cara, foi incrível, porque, tipo assim, foi a primeira vez que eu conversei com um VP e eu sentia que ele tava falando comigo como se eu fosse gente igual a ele. Tipo assim, é um negócio doido porque é difícil. De fato é, mas às vezes a gente tem uma distância tão grande, apesar de que agora está mudando um pouco, né, Regi? Bastante. Os executivos agora estão mudando porque qualquer um entre essas pessoas tem um palco agora que não tinha antigamente. Você Exato. como executiva. Então a gente quebra essa barreira ainda mais quando a gente está falando de pessoas que se preocupam com pessoas. Exato, mas eu acho que é justamente isso. É ver e cuidar de pessoas com pessoas, que antes era uma distância muito grande. Só que assim, é um movimento louco. E aí, quando eu cheguei, eu era gerente de operações. E aí, 2 anos depois, eu fui promovida. Então, assim, eu fui para a cadeira que era do Ed. E o Ed foi para São Paulo como diretor. E foi engraçado, quando eles vieram falar para mim, que me trazer, né, a notícia que eu ia ser promovida e tal. Eu falei, você acredita que se fosse um processo seletivo, eu não tinha feito inscrição? Porque eu achava que eu não era, assim, juro por Deus, eu juro por Deus, que eu jamais ia me inscrever se fosse um processo seletivo. E eu vou te dizer mais, para eu entender, de fato, e aí, a época da pandemia, que eu estudava muito, que eu acabava assistindo muita live e tal, aquela época mexeu demais comigo, mexeu com essa parte de tipo, você pode ser uma pessoa que inspira outras pessoas, você tem representatividade. Eu não sabia nem o que era isso. Porque assim, eu estava tão imersa também em dentro tudo que eu de uma fazia. fábrica, assim, natural também. E aí eu não percebia isso. Só que assim, de fato e verdade, a ficha caiu assim, completamente. Não tem um mês. Então vamos agradecer qual é o nome dele? Guerreiro? Vergueiro. Porque Vergueiro, se não fosse você, a Regina não ia assumir. Não, e a ficha caiu de verdade há um pouco mais de um mês, que eu fui para um treinamento na G4. E assim, fantástico. Uma sala com quase 140 pessoas, todos executivos, donos de empresa e tal. E tipo assim, eu tava ali e quando eu falava assim, eu lidero mais de 1.000 pessoas. Tipo assim, as pessoas me olhavam como se eu fosse... Meu Deus, que potência. E é uma potência. Mas só que, tipo assim, você não é como se você não absorvesse ou não vestisse aquela coisa de tipo, agora é você pode. E aí, nesse treinamento foi engraçado que eu ia conversando com alguns executivos e tal. E eles me falavam, porque eu tenho tal empresa, eu tenho tal faturamento, eu ganho tanto, eu faço tal. Aí eu dizia assim, gente, eu sou realmente, eu fui da produção, eu fui da manutenção. Não são todas as pessoas que têm a expertise ou passaram por experiências como eu passei. E, eu tô aqui, assim, conversando com eles como se eu fosse... O acesso sou igual a eles. O acesso à educação no Brasil transforma, né? Esses cursos que a gente tem, essas empresas de educação moderna, de tirar a academia daquele viés puramente acadêmico, transforma a gente no dia a dia. E acho que esses cursos que a gente faz é muito bom, porque você começa a ver a realidade de outras pessoas que estão do seu lado e fala, meu Deus, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Ou, às vezes a dor dele é a mesma dor que você tira ali ideias, você troca ideias, você fica imerso num mundo que é o seu dia a dia, mas que às vezes você no dia a dia do trabalho não pode conversar com ninguém sobre isso. Não dá tempo. Ou você lidera, ou você bota a operação para tocar, ou você bate as metas, ou você performa, ou às vezes não dá tempo. Então, tem momentos da carreira aí de líder, com 1.100 pessoas, que a gente fica um pouco solitária, não é? Então, assim, esses momentos aí de troca num podcast, troca com uma amiga que trabalhe na área, é muito bom para também colocar a gente assim, realmente eu já tô aqui. Porque eu tenho certeza que seus amigos olham para você e falam, uau, olha onde ela chegou. E você fala, eu nem sabia que eu era tão capaz. Mas a gente tem que transformar também a cabeça dessas meninas mais novas. Eu falo muito que eu tento influenciar ao máximo meu marido, que é CEO de uma grande organização, para ele entender que a mulher tem a mesma capacidade, a mesma ambição que o colega dele, homem, tem. Mas é que, às vezes, se o próprio líder, como ele, não conseguir visualizar essa capacidade da mulher, essa potência, não foi influenciado por alguém, às vezes essa mulher não tem nem a chance. Então, assim, você estando nesse papel, você já dá a chance só das pessoas olharem para você e dizer assim, eu também posso estar ali. E eu ouvia isso, às vezes, das funcionárias, e eu não levava fé. E eu falava, tão simples. Trabalhei, conquistei, estudei, fui séria,
galguei passo a passo. E pra mim foi relativamente simples. Aí você fala, sofreu preconceito. Sofri preconceito por ser mulher, sofri preconceito na Europa por ser brasileira. Mas assim, não dá pra gente baixar a cabeça pra essas pedras, né, no caminho. E o que eu acho que um pouco hoje, o pessoal muito novo com isso do digital, às vezes eles não querem ir no step. Eles querem subir a escada ou ir já de elevador. E você mostra que o elevador não vai dar na gestão, na execução e no dia a dia, né? Você foi devagarinho, 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 para chegar até onde você chegou hoje. Então, assim, tem uma história por trás disso. As pessoas que querem empreender ou que querem crescer na carreira ou querem virar um executivo no Mercado Livre, tem que passar por uma história, como você passou. Não foram 4 ou 3 anos, foram quase 2 décadas de outras organizações, de passar muita noite trabalhando na manutenção e turno, e chegar em casa e faltar aniversário e faltar comemorações porque estava no turno. E todas as pedras que no caminho tem que o Instagram não mostra, né? O Instagram nem o LinkedIn, e as pessoas acham que tudo são flores e não são, né, Regi? Exato. E todo mundo pode. Todo mundo pode conseguir. Eu acho pode que tudo. Pode tudo. E é sério. E assim, não é dizer assim, fulano tem sorte. E é o que você falou, é galgar. É de fato buscar conhecimento, porque o conhecimento transforma demais. Para mim é a chave, E assim, eu lembro que meus pais, eles são do interior. Então assim, eles vieram da zona rural de Amargosa. Então assim, meu pai era de São Miguel das Matas. São Miguel das Matas é pequenininho. Mãe ainda chegou a morar em Amargosa durante o período que é uma cidade maiorzinha, digamos. Mas os dois trabalhavam na roça. Meu pai nunca foi na escola. Minha mãe chegou até a 4ª série. E assim, por mais que eles tivessem pouco estudo, e eles foram para Camaçari com 26 anos, em torno de 26 anos, para buscar uma melhoria para eles também. E aí eu lembro que mãe sempre quis estudar, por exemplo. E ela veio para Salvador, ela foi copeira, então ela disse que ela trabalhava o dia todo, estudava. E ela não conseguiu estudar mais porque ela teve que ir para Camaçari, acabou casando, tendo filho, então ela foi impedida, digamos. Mas eles sempre falaram que se a gente estudasse, a gente ia conseguir alguma coisa. E é incrível, tipo assim, eles não tinham referência. E as minhas referências acabaram sendo os pais dos meus amigos, que, por exemplo, no 2º grau, eu lembro que minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, somos comadres, inclusive, o pai dela era operador da Petrobras. E aí ele desenhava de que os filhos dele tinham que fazer faculdade, então aquilo me trazia curiosidade. E não era uma realidade do meu bairro. Porque assim, você falou de Camaçari, então o Inocop era como se fosse o bairro rico de Camaçari. Imagine, Camaçari é uma cidade daquele tamanho. Mas o Inocop era tido como o bairro rico de Camaçari. Eu era do Triângulo. Isso. Então, assim, e aí você vê que numa cidade pequena você ainda tem preconceitos nos bairros. A informação sempre era muito mais atrasada, o acesso. E aí imagine, quando que a gente teve um computador? Eu lembro quando a gente entrou na Ford, a gente foi da primeira turma de operadores. E para entrar na primeira turma de operadores, a gente passou por um curso de português, matemática e inglês e redação para fazer a prova do Senai para ir para a Ford, estudar para ser um operador. E aí eram uns containers do lado da prefeitura. A prefeitura, como não tinha Senai, a prefeitura colocou algumas pessoas que estavam cadastradas lá no CAT na época para fazer esse curso, porque o Senai estava vindo para Camaçari. E eu estava lá todo dia, todos os dias, de segunda a sexta, de tarde, de 1 às 5, estudando. Porque eu queria passar na prova para Ford. E eu passei. E sempre falei, poxa, eu queria trabalhar no polo petroquímico. Por que no polo petroquímico todo mundo que mora em Camaçari é só operador? Aquilo me intrigava e eu não conseguia descobrir por quê. Eu não tinha ninguém para me falar. Então, depois da pandemia, inclusive na própria pandemia, eu fiz algumas lives e aquilo mexeu comigo de fato do seguinte, a gente pode ajudar outras pessoas. Então, os meus afiliados, as pessoas que, às vezes, eu vou numa palestra, o próprio CETEPS outro dia me convidou para ir lá, para falar um pouquinho sobre liderança, sobre carreira. Já fui no Senai algumas vezes. Isso me dá prazer. É uma forma também de ajudar outras pessoas. Eu não estou ali dando uma cesta básica, apesar de que você sabe que a gente sempre faz esses movimentos para a gente ajudar outras pessoas. Mas eu estou ali tentando compartilhar a minha história para que outras pessoas saibam que eles também podem. E eles podem ser transformados através de uma inspiração como você. Sim. Não é? Você falou de não dar uma cesta básica. Eu tenho uma amiga que ela é muito ativa na parte social e ela fala uma frase que eu adoro, que ela fala: eu não ajudo coitadinhos.
Quando ela fala dos coitadinhos, ela não fala de um coitadinho porque ele realmente é um coitadinho. Ela fala daquela pessoa que é malandra, aquela pessoa que quer ir pra instituição, mas falta, o curso são 5 dias, ele falta 3. Que ele quer sair no Instagram, mas na hora de fazer a prova ele faltou porque disse que estava doente. Esse é o coitadinho. Então, assim, eu gosto muito desse viés, assim, de ajudar realmente quem quer ser transformado. Como você, ali, novinha, ia pra dentro de um container e não caiu a mão de ninguém, não caiu o pé de ninguém. Foi sua história, ali foi seu início, foi o início da sua trajetória, não é? E que, às vezes, o início da trajetória é duro, ponto. Sim. É difícil. Não é o ar-condicionado igual tá aqui. Começa no calor mesmo, ainda mais aqui. Começa com as dificuldades e que hoje, com certeza, você olha pra trás e vê tudo tinha sentido. Tudo fazia sentido, fez parte da minha trajetória, fez parte do meu conhecimento, fez parte daquele container lá que eu fui estudar para uma vaga do Senai, porque hoje você conta e consegue inspirar as pessoas de que, assim, tem que estudar. Não adianta achar que só os 30 segundos de Reels ou só o TikTok, apesar de que a gente já tá num movimento agora de muitas pessoas ficando muito ricas com o digital, às vezes até mesmo sem estudar, mas eu acho que só a educação transforma, né, Regi? O que é que você acha aí de como é que a gente... Como é que vocês atuam? Não sei se vocês têm algum projeto no Mercado Livre direcionado, assim, para mudar a vida das pessoas através de cursos, através de educação, através de conhecimento. Vocês fazem isso internamente? Demais. Tem um programa lindo que é Redes para o Futuro. Tem muita gente que entra nesse esse programa, tem aulas, então, assim, é um programa de capacitação, e aí muitos deles acabam fazendo a seleção e entrando para o Mercado Livre. E tem pessoas que já cresceram, entraram pelas redes Redes para o Futuro como um representante de envios e hoje cresceram na carreira. E isso eu acho a coisa mais linda do mundo. Tipo assim, é você preparar a pessoa para o mercado. E preparar passo a passo. Sim, então, assim, eu acho que esse movimento de preparar as pessoas é que faz sentido. E assim, não é só dizer, você tem que estudar e ponto. É o que você deseja aprender. Como que você deseja ganhar dinheiro na sua vida. E aí você falou do TikTok, mas assim, é um percentual muito baixo. Quando você fala de Brasil, a concentração de renda já é bem estrondosa, digamos. É assim, é surreal de extremo. Então, assim, são poucos. Então, é muito mais importante a gente olhar a estatística. Então, vamos olhar o real tamanho do negócio. Então, quantas pessoas e qual é a maior proporção de pessoas que precisam, de fato, desse estudo, desse vou ralar mesmo, vou ficar poucas horas sem dormir durante um período e depois eu vou colher os bônus disso. E todo mundo pode, de alguma forma. E é incrível, porque assim, quando eu ia pra feira de Camaçari com minha mãe, na sexta e no sábado, porque ela ia comprar coisas para vender na venda. Então, e ela tem a venda até hoje. E assim, eu sempre dizia assim, eu não tenho medo do futuro, porque assim, eu tenho coragem de trabalhar. Então, assim, pô, eu tô vendo aqui essa galera tem uma barraca na feira e tem uma Hilux, tem um arranjo. Eu quero ter também, eu quero um dia viajar. Acredite, eu só tinha viajado uma vez de avião, aos 18 anos, que eu fui para um casamento de uma prima em São Paulo. Foi eu e manhã, naquela época tinha Vari, a gente parcelou a passagem, sei lá de quantas vezes. A gente foi de ônibus e voltou de avião. O ônibus, eu acho que 3 dias, sei lá, eu dormia, acordava e não chegava. E a gente voltou de avião, porque não dava para comprar os 2 trechos. E a próxima vez que eu viajei de avião, foi na Continental, indo pra Europa. Passar 3 meses na Europa. Porra. Tipo assim, quando eu voltei, sério, e assim, eu não sou de chorar, quando eu voltei, 3 meses depois, foi uma galera me esperar, lógico, né? Uma galera me esperar no aeroporto. Velho, eu não parava de chorar. Eu chorava compulsivamente. Tipo assim, onde é que eu consegui chegar? Eu fui em vários países. Tipo assim, eu fui fazer comissionamento na França. E naquela época, tipo assim, eu nem me tocava de que eu era potente. Porra, imagine! Cara, você não tem noção. Tipo assim, eu fiquei os 3 meses em Portugal. Eu sou apaixonada por Portugal, né? Amo, tenho amigos até hoje em Portugal. Tenho contato até hoje. Fiquei 3 meses em Braga. Você sabe que a fábrica é ali bem perto de Braga, dá menos de 1 hora de Braga. Naquela época eu não tinha essa visão. Até porque eu não fui
criada e nem tive esse contato. Tinha noção, só foi. Não tinha noção. Não tinha noção de onde você ia, qual era a potência, Não, qual era o seu valor, porque assim, eu trabalhei na Continental, mas eu não fui pra Alemanha. Então assim, você tinha um valor ali diferente de que as pessoas viram em vocês assim, é ela que vai pra Europa, é ela que vai ficar em imersão, porque é ela que vai formar essa galera que tá aqui, porque no fundo era isso provavelmente que eles pensavam. Então você é muito nova, você não via isso na sua casa, não via isso na sua mãe. Não tinha como ver. Como é que você ia ver? Não tinha como ver. Você via a feira, você ia comprar o produto para vender na feira, o máximo que você via era a Hilux, né? Mas o morar na Europa 3 meses, o ir para Portugal, o ir para França, era uma coisa que você talvez nem sonhava em acessar, não é? Então hoje você pode falar sobre isso e dizer assim, pode sonhar, porque é só trabalhar que dá. Né? E já certeza. desde o início você já estava trabalhando, já estava fomentando isso sem nem saber. Você estava ali pronta. Você estava se preparando. E nos momentos que foram acontecendo as oportunidades, você já estava pronto. Você não estava em casa dormindo ou só vendo TikTok. Nem tinha TikTok na época. Não tinha nem internet, eu acho. Tinha Orkut. Tinha Orkut, tinha Orkut. Orkut era trend. Ia pra Lan House. A gente falou de alguns movimentos, mas a gente não foi muito direcionada na parte de diversidade e inclusão. Como é que é isso dentro do Mercado Livre? Como é que essa empresa tão grande... Quantos funcionários são hoje, Regi, no total? 50 mil. Em torno de 50 mil funcionários. 50 mil funcionários. Como é que eles se posicionam nesses projetos? Se tem algum projeto que você também tem algum queridinho aí que você gostaria de falar. Eu sei que tem, né? Que vocês são muito fortes na diversidade e inclusão. Mas como é que é o dia a dia? Como é que as pessoas que gostariam de trabalhar no Meli conseguem se ver lá dentro? Como é que é e quais são os projetos que você possa dividir aí com a gente? Tem o meu queridinho, lógico que vai ser o que me marcou a minha vida nos últimos anos, que é Melinas, que eu falo já, mas que Melinas era uma inquietação que eu tinha de como eu poderia compartilhar minha carreira, as dores, os sabores, ou algum aprendizado que eu tivesse, seja de manutenção, seja de melhoria de processo, de método de solução de problemas, seja de qualquer coisa, e trazer outras mulheres para ajudar essas mulheres. E aí, o meu chefe, que hoje é o Vergueiro, na época ele era o chefe do meu chefe, ele era o chefe do Ed. A escada foi ficando mais curta. E aí ele falava assim, cara, vocês têm tudo que vocês, na mão de vocês podem empreender assumindo risco, vocês podem usar e abusar e trazer projetos que vocês vejam que faz sentido. E aí a gente começou esse movimento, que é uma rede de mulheres, eu conversando com o Shed, que é uma outra super parceira, hoje ela é responsável, uma das responsáveis por diversidade e inclusão. Ela é daqui de Salvador, morava até pouco tempo, ali no Carmo, e agora ela não está mais no Carmo, mas assim, morar no Carmo todo dia, sentir aquela energia, a baianidade é diferente. E aí a gente se juntou, eu e ela, e a gente trouxe outras mulheres, claro, então realmente a gente co-criou algo, mas nasceu daí, sabe, dessa inquietação, dessa coisa de compartilhar. E hoje todos os armazéns do Brasil têm essa rede de mulheres que se apoiam, que tem homens que ajudam. E assim, essa coisa do homem apoiar, do homem ser um mentor, isso para mim transforma. Então é uma rede de mulheres hoje. Hoje ainda é só no Mercado Livre. Então, cada unidade de negócio, cada armazém faz sua estruturação, faz suas mentorias, faz oficinas. Então, só para entender, é como se fosse um apoio, tem um nome, Melinas, e apoia a mulheres em vários segmentos. É isso? Dentro do Mercado Livre? Na verdade, a gente faz um programa, tipo assim, dentro do ano, você faz um programa de tipo, eu vou fazer X oficinas com tais e tais temas, trago outras mulheres para falarem. E assim, hoje é dentro da nossa área de logística, por enquanto. Todas são funcionárias? Todos são funcionários. E todas as voluntárias também que vão lá compartilhar seu conhecimento também são voluntárias. Claro, se tiver uma unidade que tenha pessoas terceirizadas e tal, essas pessoas também participam. Então, todo mundo que está naquela unidade de negócio. Então, todo mundo de Lauro de Freitas tem a possibilidade de participar de forma igual desse movimento, né? Dessa rede de mulheres. Então, esse daí é super queridinho, porque... Melinas, gostei do nome. Melinas vem de Meli. Né? Então, imaginei. E aí e é super apoiado por vários homens. Tem o grupo de afinidades, que eu também vejo que, assim, digamos assim,
é uma coisa muito diferente porque tem vários grupos de afinidades, então tem etnias, tem pessoas com deficiência, tem mulheres, e eles são apoiados, e a área de diversidade e inclusão, ela é junto com esses voluntários que tocam esses grupos de afinidades. Então é algo, sabe, sensacional. Eu faço parte do grupo de afinidade de mulheres. Eu escolhi o grupo de afinidade de mulheres por ser uma mulher preta, porque eu podia fazer parte de etnias, mas eu queria fazer do grupo de afinidade de mulheres. E o quanto que os homens apoiam, sabe? Tem um querido, que é o Ícaro, que, assim, o cuidado em estar nos temas, em trazer a visão também do homem. O que o homem precisa apoiar, de que maneira ele pode apoiar, de que forma a gente pode fazer uma única... Não é sobre disputa, é sobre a gente mudar o universo. Sim. Sabe? Sim. Então, acho que isso é muito... mexe demais. E aí tem um programa também que para mim é sensacional, que ele é voltado para pessoas negras. Então, assim, ele é um processo que ele leva as pessoas para fazer um programa de capacitação e ele já trabalha dentro do Mercado Livre. Então, assim... sai de lá e já tem uma oportunidade de emprego. Uma oportunidade de emprego. Então, assim... E a gente tem muitas vagas que a gente divulga como vagas afirmativas. E para mim, e eu comecei a viver um pouquinho sobre isso na Continental, que eram com os surdos. Então, quando chegou a primeira turma de surdos na Continental, eu estava lá. E era super incrível, porque eu lembro de uma pessoa que ele era um formador, e depois ele virou um supervisor de operação, e ele começou a aprender Libras. E aquilo me chamava muita atenção, mas eu acabei saindo da Continental. E agora, recente, né, desde quando a gente começou a ter surdos dentro da operação, eu tive mais contato. E mais contato de verdade, de conviver, de entender a dificuldade, de conseguir conversar e saber o seguinte, o que o outro está sentindo. Eu fiz o treinamento básico de Libras de 40 horas, mas quase não sei nada, então sei poucos sinais. Né? Mas você tem que praticar. Assim como a gente falou desde o início sobre praticar, Libras é igual. Então, assim, eu tenho tentado. Aí, às vezes, agora, toda semana eu quero saber como é que meu nome em Libras. Então, aí eu vou fazendo, sabe? A letra, o meu sinal. Então, é um mundo super encantador. É uma forma... E a gente precisa, como seres humanos, apoiar essas pessoas. Porque são... pessoas, são minorias, e são minorias que precisam do apoio da gente para a gente construir um mundo mais igualitário, mais diverso. A diversidade traz resultados assim encantadores, é comprovado isso, é estatisticamente comprovado o quanto uma equipe diversa tem ganhos, porque se tem eu e você que a gente pensa igual, o resultado vai ser muito parecido. Sim, com certeza. Então isso é muito legal. Tem uma sorveteria aqui em Salvador, é o Surdo, que não sabia. São de pessoas surdas e, assim, eles fazem um trabalho muito legal também. Eu tenho seguido algumas pessoas no Instagram que falam Libras, que uma menina mesmo, que ela é filha de um casal surdo e ela ensina Libras de uma forma super didática e tal. Então, assim, eu acho que a gente também se doar como ser humano. Então, assim, além de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, eu diria, seja de ser um líder, seja de ser um operador, seja de qualquer coisa, que a gente seja um ser humano melhor. E aí, para mim, eu acho que é isso que movimenta o mundo, é isso que a gente precisa trabalhar mais. E aí tem uma mensagem que é muito mais voltada para o que a gente faz no dia a dia. Eu li essa mensagem num DDS, há mais de 20 anos atrás, e eu carrego essa mensagem o tempo inteiro na minha vida. Que ele fala assim, se você faz café, faça o melhor café do mundo. Trabalhe para fazer o melhor café do mundo. Se você varre o chão, varra o chão da melhor forma para que você chame a atenção de todo mundo. Então, assim, isso me marcou e eu levei para o resto da vida, porque, assim, qualquer coisa que você faça, tente fazer de uma forma que você, de fato, faça e que você chame a atenção das pessoas. Você não percebeu, mas antes de começar o podcast, você estava falando sobre isso, sobre experiência, sobre como a pessoa chegar no lugar. E não é só foto, não é só a propaganda de como é o lugar ou como é o serviço. É qual a experiência que você, como cliente, tem daquilo. E é isso que vocês vivem lá todos os dias, né? A experiência Meli, a experiência do Meli Cidade. Eu queria que você falasse de novo, Regi, batesse aí nos 6 valores que vocês são fortes
e falasse ali para aquela câmera para as pessoas anotarem, porque eu acho que são valores importantes para qualquer empreendedor desde o pequeno. Não necessariamente uma empresa pequena não pode ter os valores de uma empresa grande, muito pelo contrário. O Meli também começou pequenininho com um sonho de um empreendedor argentino, não é? Que foi corajoso, foi empreendedor e que, óbvio, virou essa potência e não virou sozinho. Mas fala para as pessoas quais são os 6 valores que vocês são pautados para as pessoas poderem aprender também com isso. E numa garagem, viu? Assim, é super encantador. Se você for lá no YouTube e procurar o vídeo de Galperin, quando ele fala de como que ele queria construir a empresa dele, é um negócio encantador. Começou numa garagem com um sonho, e o que eu vejo e que ele sempre trouxe é que ele quer cuidar das pessoas, ele quer que a empresa dele seja uma empresa que as pessoas tenham uma paixão, queiram estar ali, se desenvolvam, e a gente faz isso de forma super natural. Então, assim, tem o beta contínuo, né? Então, assim, o beta contínuo, ele mexe demais porque a gente realmente, se a gente for pensar, tudo pode ser melhorado. Então, estar em beta contínuo é um negócio muito bom. Tem o crio valor para o usuário, empreendo assumindo risco. Gostei desse, empreendo acima do risco. Deixa todo mundo doido lá dentro para empreender, para intraempreender, para melhorar, para pensar numa solução, não é? Porque o empreendedorismo é isso. Então, você empreender dentro do próprio trabalho, não é? Exato. E assim, e você vê, né, que se você for pensar, é importante você estar sempre empreendendo. Na sua vida, em tudo. Dou o máximo e me divirto, então esse o próprio nome já diz, né? Dou o máximo e me divirto. E assim, é dar o máximo mesmo. Assim, a gente trabalha muito, e nessa época de final de ano, quando a gente vê a Black Friday, a gente se prepara o ano inteiro para Black Friday. E é muito lindo de ver. E é muito lindo de ver. Eu perguntei ontem para uma menina, eu falei, tu não tem coração, não? Ela falou, tenho, e tenho muito, porque assim, é muito acelerado. É um negócio, é uma adrenalina boa. Então, assim, venha viver a adrenalina de empreender, e é de verdade. Então, o comércio eletrônico é bem isso, e a logística também, a logística do Brasil. Executo com excelência. Então, assim, é esse cuidado que a gente acabou de falar. Então, assim, é executar com excelência tudo que a gente faz, cada pacote é o último e o único. Então, é ter, de fato, esse cuidado, né? Então, acho que isso mexe demais com a gente. Vocês democratizaram o comércio eletrônico na América do Sul, no Brasil. Conectaram aí vendedores com compradores de uma forma que foi indo muito naturalmente e hoje a cada 4 celulares de um brasileiro, 3 celulares, se eu não me engano, tem um aplicativo do Meli instalado. Isso é uma coisa assim inexplicável. Obviamente que o Galperin deve ter tido esse sonho lá no iniciozinho, quando ele fundou tudo numa garagem. Mas você acha que no dia a dia isso ainda pode ser mais transformador? Vocês ainda podem chegar ainda mais longe e impactar a vida de mais pessoas? Porque poucas empresas de comércio eletrônico tão grandes acreditaram no Brasil, né? Acreditaram na América do Sul. Acreditaram como o Mercado Livre acredita. E eu tenho visto essa transformação. Porque se você for parar para pensar... a logística pra gente aqui não funciona, as estradas não funcionam, não existe trem, os aviões não funcionam, e ele conseguiu transformar tudo isso. Se a estrada não funciona, ele comprou um avião. Se os correios não funcionavam, ele criou a própria mercado de envios, criou um ecossistema para tudo dar certo. Ainda tem um longo caminho pela frente? Eu digo que sempre tem, sempre tem a oportunidade, sempre, e está em beta contínuo. Então, assim, essa semana uma pessoa me perguntou sobre como colocar um ponto de coletas. Porque, assim, ter essa disponibilidade no aplicativo, então eu faço um pedido, eu posso pegar receber na minha casa, ou eu posso pegar em um ponto de coleta. Então, assim, ter essas facilidades que a gente às vezes imagina, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. E acontece. Sabe, são coisas que cada dia que passa, você sabe que pode ser melhor, que a gente pode crescer ainda mais e que isso encanta. Isso cria essa experiência, cria esse valor para o usuário e o negócio acaba sendo constante, o crescimento sendo constante. A devolução também, então, por exemplo, a pessoa não quer o produto, ou o produto, sei lá, veio errado, ou era de um tamanho e você acabou não dando em você, por exemplo, uma roupa, e você vai devolver. Antigamente era um sofrimento, você tinha que ir no correio, você passava naquelas filas. Hoje você pode entregar num ponto de coleta também. Então, toda essa transformação, o Mercado Livre comprou a Cangu. A Cangu é como um marketplace de logística. E aí, isso tudo acaba, sabe, transformando.
E transforma, e eu acho que tende a transformar ainda mais. A gente tem o Mercado Pago. Por coincidência, quando eu estava no caminho, eu falei, hoje eu estou de Mercado Pago e Mercado Livre. Porque eu vim com Oi, cheguei com a calça azul. Ah, tá. Então, a gente tem o cartão de crédito, a gente tem as maquininhas, a gente tem transformado a forma de pagar. Quando Tem você tudo. vê, tem tudo. Quando Tem você tudo. vê, quando Tem você envio, tem avião, tem Mercado Pago, tem Mercado Eds. exato, tem tudo. E aí, quando você vê em Morro de São Paulo, por exemplo, um pacote chegando, quando você vê no Atacama, quando você vê em vários lugares que você imagina o seguinte, pô, isso não acho que isso seria possível. Outro dia eu postei um balão, né? Eu vi. Balão No Cristo Redentor, não foi? ali, eu não lembro exatamente o local, mas eu acho que foi Colômbia. Alguém me mandou. Ah, eu pensei que era no Cristo Não, Redentor. alguém me mandou. E teve gente que pensava que era no Cristo. Mas assim, imagine, era um pacote. Tipo um presente, só assim. que um balão. Eu vi. Então, assim, a gente pode tudo. A gente tem muito ainda. E eu acho que isso que transformador. que transforma. Que dá, sabe, o nosso gás. lema. É o nosso Pode tudo. E é o Regi, gás, é a coisa eu queria te dar um vem. presente. Ai, meu Deus. Que tem a ver com isso que a gente falou do Pode Tudo. Eu queria só que você abrisse, porque eu queria falar do livro. Eu gosto de dar um livro para as pessoas que eu converso, mas achei essa sacolinha dela tão fofa. É uma artesã aqui de Salvador. É maravilhosa. Achei a sua cara. É tão bom a gente pode tirar tudo. Pode, eu nem sei se ela já vende no Mercado Livre, mas deve vender, né? Quem não vende? Não sei se você conhece esse livro. Garantida, não conhecia. Não, pronto. Esse livro conta a história de um dos maiores e-commerce americanos, que é a Zappos. E ele acha parecido com a história de vocês, na devida proporção. Ele começou vendendo minhoca, literalmente. Era um menino de 12 anos que vendia minhoca. E fala muito de cultura, muito de valores. Eu acho que tem tudo a ver. Espero que você goste. Ai, obrigada. Obrigada.